O primeiro passo para criar sua webcomic é ter um roteiro. Eu costumo escrever vários capítulos à frente das cenas que eu estou desenhando. Isso me ajuda a ter uma noção do que acontece no futuro da história e dá mais tempo de pensar enquanto eu faço os desenhos. Isso me permite mudar e adicionar algumas coisas nas cenas anteriores, as quais ainda não desenhei. Isso ajuda muito se sua história for complexa. Mas se essa for a sua primeira webcomic, é melhor você começar pequeno com uma one shot de uma história simples. Principalmente se você nunca escreveu uma história antes. Uma one shot é uma história curta e finalizada em só um capítulo. Muitos mangakas famosos começam primeiro com isso e depois passam para construir suas séries longas. Se você começar com algo que tenha milhares de capítulos, você pode acabar tendo bloqueio criativo no meio da história e não dando continuidade. Mas se você for alguém como eu que não consegue fazer histórias simples e curtas, e que tem uma ideia que não consegue tirar da cabeça, então abrace isso. Eu tive que refazer minha webtoon umas 3 vezes antes de ficar no resultado que eu gosto. Mas faça primeiro pequenas histórias sobre os personagens, talvez um capítulo do passado deles ou só mini-comics. Isso é uma ótima maneira de treinar como fazer os painéis e também fazer com que as pessoas se interessem antes mesmo de você começar a trabalhar na história principal. Pegue referências de vários meios que você gosta e até pegando inspiração ao observar as coisas que acontecem no seu dia a dia. Sempre escreva quando tiver uma ideia na sua cabeça ou acabará esquecendo depois. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Os primeiros 3 capítulos serão os mais importantes para que os leitores decidam se querem continuar a ler ou não. Tente já mostrar aos seus protagonistas os problemas que eles terão que enfrentar e um gancho no final do capítulo para que os leitores fiquem curiosos e se interessem em acompanhar sua história. Passo 2. Personagens. A minha maior motivação para continuar minha webtoon são meus personagens. Eu me importo tanto com eles que faz eu querer ver mais sobre suas histórias e como eles irão evoluir. Às vezes parece que eles ganham vida própria ao longo que você vai escrever cada capítulo, fazendo mais fácil de saber como eles reagirão a certos eventos. Faz com que eles tenham suas próprias personalidades e formas de pensar diferentes. Cada um deles tem um passado, uma vida. Tente entrar na mente de cada personagem que você cria para criar e saber suas motivações. Dê às pessoas uma razão para querer continuar a saber mais sobre suas histórias e ver a evolução de cada um deles. Para o design, deixe algo mais simples, já que você irá desenhar várias e várias vezes em um curto período de tempo. Então, nada de detalhes pequenos ou milhares de acessórios que você irá esquecer de desenhar depois de 2 painéis. Ter personagens com designs mais simples também ajuda os próprios leitores a não ter dificuldade de fazer alguma fanart quando eles quiserem, o qual é sempre super legal. Passo 3. Onde postar? Depois de fazer sua história e seus personagens, você tem que decidir onde postar sua webcomic, já que cada site aceita um tamanho diferente de páginas. Eu posto no Webtoon que tem o tamanho de 800 por 1280, mas ele automaticamente corta a altura de seu arquivo para ficar no formato que o site aceita. Então você só tem que se preocupar com a largura. Eu costumo utilizar esse tamanho de arquivo e mudo só a largura quando vou exportar. Decida também qual linguagem você quer postar, já que infelizmente não existe uma versão brasileira do Webtoon. Então pode ser difícil alcançar muitos leitores se você publicar em português. Em questão de linguagem, eu acho mais fácil conseguir leitores na versão em espanhol do que na de inglês. Provavelmente porque lá tem menos gente postando e os leitores são mais abertos para novas histórias. Pelo menos isso que eu percebi ao publicar pelas 2 versões. Mas existe esse site brasileiro onde há vários mangás e webtoons nacionais. Você pode ver qual o tamanho de páginas que o site aceita se quiser postar sua comic lá em português. Eu vou postar lá também no dia que eu não estiver procrastinando para traduzir as páginas. E agora a parte que todos estavam esperando, o passo 4, que é o processo de desenho. Você vai precisar fazer o seu storyboard antes de tudo. Os desenhos dessa parte são literalmente desenhos de palito, para você conseguir colocar suas ideias no papel o mais rápido possível enquanto lê o roteiro que você criou. Tente imaginar que isso é alguma cena de algum filme ou anime. Fazendo isso vai ajudar a organizar melhor os capítulos e servir como um guia de como seus painéis irão ficar. Faça isso ser bem simples, mas também algo que você ainda consiga entender o que está acontecendo, já que acontece muito comigo de eu voltar depois e não entender nada do que eu fiz. Depois de fazer o storyboard, eu começo a organizar eles dentro dos painéis, tudo junto com os balões de fala. Lembre de não deixar os painéis muito próximos um do outro e não colocar tanto texto em um só balão de fala. A maioria dos leitores tem preguiça de ler até o final e já pulam para o próximo.
Depois de fazer o storyboard, você começa a fazer o rascunho alinear-se. Essa parte não tem muito segredo. Você vai fazer os rascunhos de como quer que seu desenho fique no final em cada painel. Ao fazer o webcomics, você vai precisar sair da zona de conforto e desenhar vários ângulos diferentes e cenários. Não se preocupe se a sua arte não for boa, ela vai melhorar ao longo dos capítulos. Depois do rascunho, você vai começar a fazer a linear-arte. Você precisa prestar mais atenção nessa parte e fazer que ela seja mais limpa e polida que o rascunho. E você também pode copiar seu desenho e colar em outro painel, mudando só a expressão. Isso é algo que quase todos os artistas de Webtoons fazem para deixar o processo mais rápido. Mas faça isso com cuidado e só em tempos, ou a sua história pode acabar ficando meio parada, já que a verdade é que Webtoons dão muito trabalho e tempo para serem feitas. Então simplifique tudo. A única coisa que importa mesmo é a história e os personagens. O resto é secundário, principalmente que os webtoons com traços mais detalhados são geralmente feitos com assistentes, e não só com uma única pessoa. Passo 5. Cores. Há duas partes para as cores bases e a luz-sombra. A cor base é uma cor sólida que você vai colocar em sua arte antes de fazer os detalhes. Para facilitar essa parte, tem uma paleta de cores de cada personagem. Eu costumo separar todas as cores em partes. Por exemplo, eu tenho uma camada separada para a pele e outra para o cabelo e as roupas. Você vai desenhar vários painéis, então ser organizado ajuda muito. Eu vou explicar o processo de como eu fiz os detalhes e sombras desse desenho. Eu coloco um blush na pele do personagem de uma cor mais vermelha ou laranja. Às vezes também coloco um blush nas pontas do cabelo com uma cor mais clara, para se tornar um gradiente. Depois disso, eu crio outra camada e coloco em Multiply. Isso vai fazer com que a cor da sua camada se torne mais escura. Dessa forma, é mais fácil de sombrear em cima de todas as outras camadas de cor. Eu apenas coloco uma sombra bem simples, nada tão detalhado. Eu faço mais detalhes em painéis importantes, os quais eu quero que o leitor preste mais atenção naquele momento. No final, só coloco os diálogos nos balões de fala. Faça certo de usar uma fonte boa para os quadrinhos. Eu costumo usar essa que está aparecendo na tela. Ao colocar os diálogos, tente não fazer eles muito perto da borda, para ficar mais bonitinho. Bem, essas só foram algumas dicas e truques que eu aprendi nesses 2 anos fazendo minha comic. Ela vai estar na descrição caso você queira ler. E se você gostou, assista esse próximo vídeo que está aparecendo na tela. Espero ter ajudado e até a próxima!